vamos lá? Esse aqui é o Na Reta e essa é uma edição especial, né? Nós chegamos aqui no 30º episódio do Na Reta. Para você que não sabe o que é o Na Reta, é um programa aqui mensal onde eu mostro os aportes que eu fiz no mês em uma carteira pública que eu criei aqui especificamente para o canal. Por que eu fiz isso? Para a gente não ser uma daquelas pessoas que fica falando, mas nunca mostra aquilo que faz, né? Tem um monte de gente na internet, faço o que eu mando e não o que eu faço. Decidi mostrar aqui para vocês e me colocar em risco realmente, né? Colocando os meus aportes aqui, vocês podem ver se eu realmente sei sobre aquilo que eu estou falando. E dessa vez eu decidi investir R$100 mil em fundos imobiliários. Isso já era esperado aqui por quem acaba acompanhando o canal com mais frequência. Por quê? Porque eu vim falando, né, que os fundos imobiliários estavam ali abrindo uma grande oportunidade e hoje, enfim, com mais a correçãozinha que teve aqui, foi aquele ponto que faltava. No mês passado eu já tinha feito grandes aportes também em fundos imobiliários, mas foi aquele pontapé que faltava aqui para a gente realmente fazer um aporte ainda maior em fundos imobiliários e aproveitar essa oportunidade. Tudo isso, é claro, porque no sistema que eu utilizo, né, quanto menor o risco de uma classe de ativos e mais barata ela tá, mais o meu sistema me manda comprar. Em relação aos outros investimentos, a parte de fundos imobiliários nossa foi a que mais caiu, ela chegou a negativar em relação ao nosso preço médio, ela era bem lucrativa e acabou se tornando ali, acabou ficando ali abaixo, né, do nosso preço médio, ou seja, eu estava com a mesma oportunidade que eu tive anos atrás de entrar no mesmo preço, é óbvio que eu não ia deixar isso para lá. Tudo isso tem muito a ver com o momento da renda fixa, vou deixar isso aqui para você, por que isso está acontecendo com os fundos imobiliários e explicando, né, o meu ponto de vista e por que eu decidi fazer esses aportes. Então, para todo mundo que já esperava, você ainda vai ter uma surpresa muito grande. Por quê? Porque eu modifiquei uma das bases fundamentais da minha estratégia. É muito importante a gente entender isso. Olha só, que é uma coisa que desde o começo do canal aqui, eu falo que eu não gostava tanto, acabou que eu tive um convidado muito interessante, né, lá no nosso podcast, quem assistiu sabe, o professor Baroni, ele me deu ali alguns insights e me deu alguns dados que eu não tinha tido acesso ainda sobre default, que esse tipo de fundo, quem assistiu já está sabendo aqui, que esse tipo de fundo nunca tinha dado default, que era bem diferente as estatísticas daquilo que eu pensava e também nas conversas de bastidores ali, a gente acabou afinando a prosa, eu chequei e de fato, tudo que o cara falou era verdade, então a gente vai começar a dar uma modificada aqui, uma apimentadinha na nossa estratégia de fundos imobiliários, é bom para vocês, né, um conhecimento a mais e é sempre importante a gente lembrar, cara, que você, por mais que você estude por anos, né, 8 anos estudando alguma coisa, tem um cara que está estudando há 25, 30 anos a mesma coisa ali e só estuda uma área de conhecimento, né? Aquele cara estuda um nicho ali, então é óbvio que aquele cara pode ter informações e nuances ali que sejam super interessantes. Eu não me incomodo em aprender, eu estou sempre aprendendo. Isso, inclusive, é uma prova que eu dou para vocês de que realmente, cara, eu não sou um cara travado e chapado, eu fico falando, meu Deus, é só assim que funciona, né? Se uma pessoa me mostra com argumentos racionais, eu estou super disposto sempre a trocar de ideia, a aprender uma coisa nova, a incrementar uma estratégia, por mais que eu não concorde com 100%, né, do que a pessoa falou, tem uma parte ali daquilo que pode me agregar, e aqui me agregou bastante, né, foi um conhecimento aqui que me trouxe realmente muita informação nova, e eu vou passar aqui agora para vocês. Então, seguinte, cara, quem é Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, se você é novo no canal, não dá o like ainda, por quê? Porque você não sabe se o vídeo vai ser bom ou não, né, porque o Sardinha Raiz, ele consegue dar o like antes, porque ele já confia aqui no trabalho. Se você não dá o like ainda, deixa para você dar o like lá no final, se você lembrar também, se não lembrar, deixa para lá. E se você quiser contribuir aqui com o canal, cara, a gente tá quase chegando em 1 milhão de inscritos, falta quase nada aí, né? Tá faltando 750 mil. Então você pode ajudar a gente clicando no botão de inscrição aqui. Ó, se quiser ganhar o livro do Benjamin Graham, você vai colocar aqui para mim. Você comprou algum fundo imobiliário esse mês ou não, né? Se você comentar aqui para mim, no domingo, lá no meu Instagram, @o_raulsena, a gente faz o sorteio lá. Eu vou avisar você no comentário que você ganhou. Lembrando, galera, o único comentário que eu faço aqui, avisando vocês de alguma coisa, que sou eu mesmo que faço, é esse do sorteio. Se alguém passou o número de WhatsApp para você e tal, é mentira. Eu não compartilho meu número de WhatsApp com ninguém. É tudo golpe, os caras estão dando golpe atrás de golpes, o nome das pessoas, fala com você lá e você acaba, se ferrando. Presta atenção, eu não passo meu número de celular em hipótese alguma. Quando eu passo o número de celular para qualquer pessoa, é lá pelo meu Instagram, você pode ver que o perfil é meu e tal. Esses perfis aqui não são meus. Se você lê o nome do cara, você vai ver que tá tudo errado. O cara tá mandando uns símbolos, então presta atenção, muita gente caindo em golpe aí. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiro, os aportes que eu fiz esse mês e lá no final, né, eu vou mostrar para vocês, como sempre, a rentabilidade da carteira, como é que ficou esse mês. Eu sei que a parte que interessa para vocês é o aporte, então vou jogá-la aqui logo direto, lá no finalzinho, para quem quer ver como é que tá a rentabilidade, aquela coisa, eu já mostro tudo. Eu vou dar uma explicação bem básica aqui sobre os fundos que eu incluí na minha carteira. Por quê? Porque se vocês quiserem um vídeo só sobre os fundos que eu incluí na carteira, é só comentar aqui, né? Porque senão esse vídeo já é um vídeo longo, né? Porque
vocês sempre querem os detalhes ali das transações que foram feitas no mês, eu mostro para vocês, mas se eu ficar estendendo aqui, daqui a pouco vai ter 2 horas. Eu comecei a estender mais porque vocês pediram para sempre estar mostrando as rentabilidades, vocês votaram lá atrás e eu tô fazendo cada vez mais do jeito que vocês querem. Só não dá para o programa ficar com 1 hora, né, gente? Senão fica muito chato. Para quem é novato aqui, o cara vai falar, porra, não vou assistir esse vídeo porque o cara é chato, o cara fica falando 1 hora ali. Pra vocês darem uma olhada aqui, a gente tá com 1.130.000 de patrimônio aqui, né? Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o Gorilla, o aplicativo que eu uso para consolidar a minha carteira de investimentos. Se você quiser utilizar o Gorilla também, tem também o app e tem o site aqui, você pode clicar. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link também no primeiro link do comentário. É de graça para utilizar essa versão aqui que eu estou utilizando. Eles têm um plano de assinatura lá, essa daqui é a versão não paga, tá? Então, você consegue ver aqui, eu não vou mostrar a rentabilidade agora, vou mostrar a lista de transações aqui, que foram as transações que eu fiz nesse mês. Vou selecionar aqui transações do mês atual, né? E aqui a gente consegue ver. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, o primeiro aporte é no XPPR11. Raul, o que é o XPPR11? É um fundo de tijolo ali, né? Realmente de lajes corporativas, educação, hospitais. É um fundo puro de tijolo, um fundo clássico. Ele vem apresentando um desempenho que eu gosto e as cotas dele foram bem prejudicadas recentemente. Então a gente fez um aporte aí nada desprezível, eu comprei 400 quantidades dele aí, foi realmente uma porradona, então paguei aí R$ 26.900 essas 400 cotas dele. Ele tá com um dividend yield bem interessante, ele tem ali uma taxa de performance, uma coisa que às vezes algumas pessoas entram em reclamação ali, né? Uma taxa também de administração, ele tem alguns pontos ali que são mais sensíveis, mas ele tem apresentado um dividend yield interessante e eu sempre quis dar essa diversificada na minha parte de carteira de tijolos ali dos fundos imobiliários. Então eu incluí alguma coisa aqui que eu acho extremamente interessante, eu já tinha incluído ele na passada, não precisa ficar explicando aqui. Quiserem vídeo sobre ele, já sabem, é um fundo que eu acho interessante, posso entrar em detalhes o porquê que eu coloquei ele aqui. Aqui, cara, a gente tem BTLG11. Falando assim bem rápido, é o fundo de logística do BTG, ou seja, ele é ali o concorrente direto do HGLG, você pode imaginar. E por que que, você já tá vendo ali 200 quantidades, R$106 nele, né? R$21.200 o aporte aqui. Para mim, ele tá uma das melhores oportunidades no mercado de fundo imobiliário desse momento aqui, tá? Ele tem ali um viés que talvez pode ser um pouco mais complicado para você entender e tal, mas cara, tem conseguido fazer grandes expansões aqui, tá trabalhando também com desenvolvimento de maneira interessante, ele tá com a rentabilidade muito interessante e se você imaginar, 2020 e 2021 acabou mostrando pra gente de uma maneira o seguinte, o Brasil tá mal em logística, com esse tanto de e-commerce surgindo e essa quantidade pequena que a gente tem de galpões de logística e tudo, a tendência é que o aluguel desses lugares suba bastante nas renovações de contratos. A ideia é que os fundos que já estavam nisso há mais tempo tenham uma facilidade com isso. Eles caíram bastante, né? A gente soube aproveitar então esse momento aqui, entrei forte mesmo. Lembrando, nada disso aqui pode servir para você como uma recomendação de compra. Vocês estão cansados de saber que não é assim que faz investimento. Você precisa realmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Não dá para você pegar isso aqui porque você pode entrar no time errado, você pode não entender os riscos disso aqui, pode acabar perdendo dinheiro. Então eu estou explicando aqui o meu ponto de vista acerca disso e resumido. Sabem que quando é vídeo que eu vou explicar sobre algo, a gente precisa de meia hora e tal, porque isso aqui não é assim que funciona, né? Então é realmente de maneira rasa aqui, pode comparar ele ali com o HGLG do BTG e ele tá num momento muito interessante, ele tem assim, tem razões específicas pelos quais nesse momento aqui eu acho que ele é muito estratégico para minha carteira, então eu coloquei ele aqui. É isso assim, a gente tem visto o aumento do custo de construção civil, a gente tem visto todas essas coisas, então as empresas estão precisando cada vez mais de um serviço, ele tá ali pronto para oferecer, ele tem a capacidade também de expandir isso e tá num momento muito legal, eu acho que essa queda foi maravilhosa, foi para mim, abriu a janela de oportunidade aqui para esse fundo. Aqui fica a maior novidade da nossa carteira. A gente está aqui com MCCI11. Para quem já me conhece aqui, já sabe qual que é o diferencial desse fundo em relação aos outros fundos imobiliários da minha carteira. Ele é o primeiro fundo imobiliário aqui que a gente tem na carteira de papel. Ele é um fundo de CRI. Sim, é um fundo ali que você investe nele e você tem ali ativos de renda fixa, teoricamente, dentro dele, que são os CRIs. É claro que não é o mesmo ativo de renda fixa que você consegue encontrar ali na sua corretora. Esses fundos, eles são maiores, eles tomam mais risco, eles tomam CRIs de empresas de capital fechado, eles fazem isso de maneira completamente diferente e, obviamente, com taxas de retorno muito grandes. Esses fundos abriram ali uma rentabilidade muito alta. Para a gente entender um pouco a carteira do MCCI aqui, por que ele veio para minha carteira, 39% dele, do patrimônio dele hoje, também está alocado em logística, no segmento logístico. Vocês podem ver que do meu aporte aqui, muito foi para o segmento logístico, 24%
30% em ativos comerciais, 23% em residenciais. Então, se a gente tem o setor de logística precisando se desenvolver, ele está emprestando dinheiro ali para o setor de logística se desenvolver e a gente tem uma janela onde esses ativos estão alugados, a gente tem um risco muito baixo nesses ativos do MCCI ali. Lembrando, baixo não significa nulo, baixo não significa que é baixo para o mercado inteiro, é baixo na opinião do Raul, né? Então, assim, ele tem realmente esse setor ali muito forte na carteira, depois ele tem um pouco de varejo, ele tem hoje 26 CRIs ali em carteira, a taxa média que ele tem ali desses CRIs, né, é IPCA mais 6,7, ele tem também CDI ali, travado em CDI, ou seja, um pouquinho abaixo da taxa Selic, né, o CDI vocês sabem que tem subido constantemente, mais 4,2%, né? Então ele tem aqui uma carteira muito interessante, muito estratégica, as dívidas das empresas nas quais ele está vinculado ali são de empresas majoritariamente do Sudeste, que também dá uma diminuída nesse risco. Eu achei que seria muito bacana para a gente começar aqui com o CRIs, nesse para mim que é um dos melhores fundos imobiliários de CRIs que a gente tem, e ele também está num momento muito estratégico, muito legal, achei que faria muito sentido, a gente fez um aporte nele de R$ 30.270, foi o maior aporte do mês aqui, foi tudo para o MCCI 11, né? Foi uma mudança realmente na minha estratégia, depois de muitos anos questionando total essa coisa dos CRIs, fiz perguntas lá que estão gravadas no podcast, que você pode ver as respostas ali, bati com aquilo pesquisando realmente, fazendo um estudo mais aprofundado nesses CRIs, vi que de fato estava deixando dinheiro na mesa por conta de um preconceito. Significa que eu vou modificar, começar a colocar todo o meu patrimônio em fundos imobiliários de CRIs? É claro que não, continuo mantendo a mesma estratégia, aquilo que eu fazia, continuo achando que ainda é o melhor a se fazer, mas não quero deixar mais isso aqui fora da carteira. Acho que uma diversificação interessante, pode fazer sentido na minha estratégia aqui, tem feito, então coloquei aqui na carteira do canal também para deixar claro essa mudança de posicionamento e daqui para frente a gente começa a estudar cada vez mais, é sempre assim, o mercado financeiro nunca termina o estudo, você nunca vai saber de tudo e o dia que você achar que você aprendeu demais e que você não tem mais nada para aprender com ninguém, você morre. Esse é o primeiro exercício da humildade, a gente tem que saber aprender também, tá? Tem gente que estuda especificamente só fundo imobiliário, então às vezes a gente pode ali e aprender alguma coisa muito interessante, essa é a graça da gente poder estar em contato com mais pessoas. E aqui eu incluí também HGLG 11, cara, interessantíssimo, já expliquei os motivos da logística estar pesada na minha carteira, HGLG 11 é um dos meus fundos favoritos aqui, é de logística, tem conseguido fazer emissões com facilidade, tá? Os cotistas são muito felizes com esse fundo aqui, então ele está num desenvolvimento aqui que se der certo esse imóvel que ele está desenvolvendo, a gente pode ver um grande aumento na distribuição de proventos dele, cara. Encaçapei, aproveitei o momento, estava mais barato do que quando eu comprei pelas primeiras vezes, então, putz, aproveitei mesmo para baixar meu preço médio, HGLG, 132 cotas, R$ 21.582 pelo segundo mês seguido, aportes então em fundos imobiliários, a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade. Raul, tá todo mundo com medo de fundo imobiliário. Bom, eu sei o que eu estou fazendo, é por isso que a gente tem essa vantagem de estudar. Eu não tenho medo algum, sei que os fundos imobiliários estão num momento fascinante para mim, né? Se a gente vê preço caindo, distribuição de proventos aumentando, para quem foca em renda aqui, que não é o nosso caso, mas nesse caso aqui a gente aproveitou, né? É aquela ali, o Barsi já dizia, né? O jacaré tá como? De bocona aberta aqui. Então vamos verificar a rentabilidade desde os primórdios da carteira aí, né, desde o início, para a gente dar aquela olhada que vocês gostam de ver como a gente está performando. Lembrando que, né, nesse mês aqui a gente teve uma grande queda, muito interessante, uma queda do Bitcoin, né, e com isso novamente ele passou a ser uma parte menor ali da nossa carteira. E olha que legal que aconteceu aqui, só antes da gente fazer isso, né, a gente tem agora mais de 45% da nossa carteira de ações veiculada a fundos imobiliários. Então aqui os fundos imobiliários se empataram com a nossa carteira aqui, né. Os investimentos internacionais são uma fatia interessante já agora, a gente já tem uma renda fixa começando a ser mais interessante, a gente tem o Bitcoin diminuindo um pouco graças aos aportes e não às vendas, a gente tem conseguido fazer uma carteira cada vez mais interessante. Será que está bem feito aqui? Vamos dar uma olhada? Fazer aquela comparação clássica com o Ibovespa. Então, no mesmo período de apuração, Ibovespa aí com a rentabilidade de 16,46%, a nossa rentabilidade de 170,04%. Ah, Raul, mas isso aí é por conta do Bitcoin, será? Vamos ver quanto que a gente performa em comparação com o Ibovespa, mesmo na queda, né, dos fundos imobiliários. Vamos ver quanto que a gente performa aqui, só a nossa parte de renda variável em comparação com o Ibovespa, que é a parte mais justa da gente fazer, né? Então ali a gente vai para 63,21% de rentabilidade contra 16,46%, né, do Ibovespa no mesmo período. Então, mesmo no pior período da pandemia lá, a gente negativou ali 2,88% só, enquanto o Ibov negativava 31,40%. Estratégia é o
que mais funciona naquele momento ali foi que a gente se distanciou tanto do Ibovespa. Se você quer saber por que sua carteira não está da mesma forma, é realmente por conta dos aportes que foram feitos lá atrás, né? A gente se distanciou muito mesmo do Ibovespa e agora é difícil ter uma queda tão grave nas nossas empresas aqui que a gente consiga voltar para aquele patamar. Para vocês terem uma ideia, setembro foi um mês que a gente está tendo ainda, na data de hoje, eu estou gravando ainda em setembro, né? Foi um pedido de vocês para gravar dentro do mês e não no mês posterior e no dia que eu faço os aportes para não ter aquele risco de, Raul, você fez os aportes depois, né? Falar a notícia pronto. Então, hoje, né, dia 28/9, estou falando em vídeo aqui, dia 28/9, foi o dia que eu fiz os aportes. O setembro aqui a gente tem uma queda de R$ 49.086,09 na nossa carteira. Mês passado tinha sido uma alta maior. O que aconteceu? A gente teve tanta queda da bolsa quanto a gente teve também uma queda das nossas criptomoedas. Se a gente compara criptomoedas, nossas criptomoedas têm uma rentabilidade absurda, né? Não tem nem como a gente ter prejuízo, é 228 mil só de lucro em criptomoedas, então acaba que é bem tranquilo aqui, mas elas caíram nesse mês, então ela perdeu do próprio lucro que ela mesma tinha gerado, mas acaba que impacta aqui na nossa rentabilidade mensal, né? Então, teve esse impacto aqui vocês conseguem ver a evolução do nosso patrimônio, a maior parte do patrimônio evoluiu de aportes, é importante você se lembrar disso, né? Eu faço aportes realmente muito grandes, como você viu aí, mas a gente conseguiu aí em 2 anos fazer um aporte realmente interessante, então, mês passado a gente terminou com 1.081.000, esse mês a gente terminaria até negativo, né? Se não tivesse sido um aporte de 100 mil, foi para R$ 1.131.947. Então, muito interessante. Logo quando acabar esse movimento ali de crise nos fundos imobiliários, se você está vendo isso no futuro, você deve estar falando assim, caralho, que loucura, que tanto de dinheiro. Sim, nós já sabíamos, porque realmente está numa relação muito interessante. Eu achei muito bom aportar em fundos imobiliários a esse valor. Saudades ali, me lembrou 2000 e sei lá quanto ali, quando a Selic estava mais alta, 2016, 2017, foram momentos maravilhosos, com a tendência da Selic subir, a tendência de ficar mais barato cada vez. Bom, como vocês pediram para gravar dentro do mês, a gente teve rendimentos baixíssimos aqui, né? A gente teve uns 400, por quê? Porque a maioria dos fundos ainda não distribuiu, né? Vocês pediram para gravar dentro do mês, eu tinha feito aportes esse mês, então não posso mostrar lá o de agosto e nem vou mostrar o de setembro. No mês que vem eu mostro o de setembro, né? Como é que fechou esse mês e mostro também o próximo. É porque vocês pediram, né? Faz do mês. Eu comecei a fazer do mês, então deu essa diferençazinha aqui. Cara, é praticamente isso. Vocês viram aí a rentabilidade, patrimônio consolidado. Vou dar aquela mostrada na carteira. É só passada rápida para vocês verem os ativos que tem, quais estão positivos e quais não estão, né? Aqui você consegue dar uma olhada. VEG3, a gente tem o preço médio nela de R$ 16,40. A gente tem Itaúsa ali que positivou, né? Não por muito, porque a gente fez muitos aportes nela, então ela é a segunda maior posição da carteira, tá ali com R$ 10,81 nosso PM, ela tá a R$ 11,06. BBSE foi o aporte que a gente mais fez no mês passado, começou a subir um pouquinho, não ficou no mesmo preço do que a gente tinha feito os aportes, mas tá bem longe do nosso PM ainda. B3, mesma coisa, né? Teve uma queda maior ainda. Engie tem uma quedinha aqui, tá bem longe do nosso PM também, mas BID, né? Aquela diferença que a gente tem gritante, PM de R$ 9,52, é muito grande. Sim, PM de R$ 9,21, então a gente tem algumas coisas aqui. Klabin, KLBN, né? 3,29 o PM, né? E ela R$ 4,37. Viva 3, a gente tem ali a 25,39, ela 39,75. Então, tem algumas coisas aqui bem distantes do PM que acabam puxando a nossa rentabilidade ali para cima. A gente tem o IS que está com a queda hoje grave, mas dentro está longe do nosso PM ainda. Então, a gente tem diversas coisas aqui, vocês podem pausar aí para ver com mais atenção. Fundos imobiliários, a maioria negativo, né? Estavam todos negativos ali, a gente começou a comprar eles com mais pressão agora. A gente já começou a ver alguns ficando verdinhos aqui, mas ainda está bem longe do nosso PM ali, tranquilo, normal, é isso que eu explico para vocês sempre. Tem aqueles BDRs lá do começo que a gente tinha feito uma zoeirinha com eles ficaram aí. Então a gente tem criptomoedas, né? Bitcoin aqui com rentabilidade absurda, investimentos no exterior também. A gente tem aqui um pouco de ETFs também, alguns com rentabilidade alta, outros com rentabilidade mais baixa, porque a gente comprou mais recentemente. Ações internacionais, mesmo esquema, a maioria verdinha, na verdade, achei que ia ter mais algumas negativas aqui, maioria verdinha, Facebook, né? Só ação interessante também. A gente vai voltar aos investimentos internacionais, é só porque a janela de fundos imobiliários abriu muito interessante. Um pouquinho de renda fixa, né? A gente tem aqui, então um pouquinho de renda fixa aí para quem gosta. Para quem gosta de ver a renda fixa aí, tem um pouquinho de renda fixa de maneira interessante aí. A gente tem alguns CDBs travados em taxas interessantes, isso que a gente pegou lá atrás, né? Hoje em dia já tem até alguns melhores aí, mas a gente pegou alguns CDBs interessantes aqui. Então tá aqui. Essa foi a carteira do canal aqui no mês. Espero que vocês tenham gostado aí de como que a gente tá indo aqui no mês de setembro. Quero que vocês comentem aqui se você aproveitou, né, essa queda dos fundos imobiliários para investir em algum, ou se não, você não gosta de fundo imobiliário, prefere realmente a estratégia de ação. Eu sei que tem muita gente aqui que só investe em ação. Também sei que tem alguns investidores aqui que até preferem fundos imobiliários, então fica aí, fica aguardando a opinião de vocês. Um beijão, até o próximo vídeo.